Bem-vindos a esta análise explicativa. Nosso objetivo hoje é aprofundar os resultados financeiros da Neoenergia referentes ao primeiro trimestre de 2026. Faremos uma avaliação fundamentalista rigorosa, verificando os dados contábeis, o crescimento da receita, a qualidade do lucro e a evolução da estrutura de capital da companhia. Nossa análise passará por 6 frentes estruturais. Começamos pelo resumo e receita, seguimos para eficiência operacional e margens, qualidade do lucro, alavancagem e riscos, depois perspectivas de longo prazo e encerramos com a conclusão e os devidos avisos legais. Vamos direto à primeira seção, o desempenho da receita no primeiro trimestre de 2026. A receita operacional líquida consolidada da companhia atingiu 12,53 bilhões de reais. Observamos aqui uma expansão de 10% na comparação anual, impulsionada pelos reajustes tarifários e por um maior volume distribuído. No entanto, ao comparar com o quarto trimestre de 2025, notamos uma retração de 8%. Esse recuo reflete a sazonalidade típica do setor elétrico após um período de faturamento historicamente mais forte. Em paralelo, o EBITDA reportado foi de 4,10 bilhões de reais, também registrando um avanço anual robusto de 10%. Avançando para a nossa segunda sessão, entraremos no detalhe da eficiência operacional e na disciplina de alocação de capital. A margem EBITDA atingiu 32,7% neste primeiro trimestre. Isso representa uma clara expansão sequencial quando comparamos aos 29,3% registrados no final de 2025. Esse movimento é um indicador fundamental de eficiência. Ele comprova a capacidade de retenção de margens da companhia, mesmo diante do cenário de contração sazonal da receita que acabamos de mencionar. O controle estrito da inadimplência e as práticas rigorosas de cobrança foram determinantes para evitar qualquer deterioração operacional do negócio. No que diz respeito à alocação de capital, os desembolsos totais somaram 1,8 bilhão de reais. Há uma concentração evidente no segmento de distribuição, que absorveu 1,7 bilhão desse montante. Essa estratégia de investimento é estritamente necessária para expandir a base de remuneração regulatória da Neoenergia, que atualmente se encontra consolidada em 45,6 bilhões de reais. É exatamente a expansão dessa base que garante a sustentabilidade da rentabilidade contratual no longo prazo. Entramos agora na terceira sessão, na qual faremos uma avaliação forense sobre a verdadeira qualidade do lucro reportado. O lucro líquido atribuível aos controladores contabilizou 1,28 bilhão de reais. Este número representa um avanço expressivo de 28% em relação ao mesmo período de 2025. Porém, precisamos avaliar com atenção a queda registrada no comparativo trimestral. Houve uma retração de 13% frente ao 1,48 bilhão reportado no quarto trimestre do ano passado. Essa queda sequencial no lucro líquido espelha a normalização das receitas frente ao pico sazonal, mas aponta principalmente para a crescente pressão das despesas financeiras, oriundas de uma alavancagem em expansão, o que impacta diretamente a linha final dos resultados. Para entender a fundo essa composição de crescimento anual de lucro, é imperativo separar os efeitos pontuais. Notamos que a alta de 28% no lucro e parte significativa do avanço do EBITDA e contábil dependem de um evento de equivalência patrimonial não recorrente. Trata-se da remensuração contábil da participação na usina hidrelétrica de Corumbá. Esse evento adicionou de forma isolada 359 milhões de reais aos resultados reportados, o que naturalmente eleva a base de comparação e não reflete de forma pura a geração oriunda das operações ordinárias do trimestre. Essa dinâmica metodológica fica ainda mais clara ao confrontarmos o crescimento do EBITDA caixa com o EBITDA reportado. Quando expurgamos os efeitos contábeis e retiramos a operação societária não recorrente de Corumbá, o crescimento do EBITDA caixa fixa-se em 8% na base anual. Embora seja um crescimento sólido e sustentado pelo avanço no segmento de redes de distribuição, ele revela que o ritmo real de geração de caixa subjacente é ligeiramente mais modesto do que o número de 10% evidenciado nas demonstrações principais. Passamos agora para a quarta sessão, onde abordamos detalhadamente a alavancagem financeira e os desafios operacionais. O índice de alavancagem mensurado pela relação entre dívida líquida e EBITDA, nos últimos 12 meses, apresentou nova deterioração. O indicador escalou para 3,57 vezes neste primeiro trimestre de 2026. Isso representa um aumento direto em relação à marca de 3,41 vezes registrada no término de 2025.
Essa elevação constante evidencia uma pressão sistêmica sobre a estrutura de passivos da companhia, demandando cautela em um cenário macroeconômico com custo de capital restritivo. A elevação desse múltiplo de alavancagem é matematicamente explicada pela expansão da dívida líquida total, que encerrou o período em 52,4 bilhões de reais. A justificativa corporativa para este aumento repousa na constante necessidade de aportes nas concessões de distribuição, mas o grande catalisador foi a recente operação de fusão e aquisição, especificamente a compra de 51% da Neoenergia Transmissão, uma movimentação que exigiu 2,4 bilhões de reais. Em paralelo aos desafios no campo do endividamento, o portfólio de geração renovável reportou fortes contrações de volume. O primeiro trimestre assinalou quedas expressivas de 24%, tanto na geração eólica quanto na hídrica, na comparação anual. Essas reduções severas são resultado direto da menor disponibilidade de recursos naturais, do impacto dos cortes de geração determinados pelo operador do Sistema Nacional e das recentes alienações estratégicas de ativos de geração. Consequentemente, o ônus dessa alavancagem em crescimento se materializa na linha de resultado financeiro líquido. Observamos uma deterioração adicional de 5%, atingindo a expressiva cifra negativa de 1,64 bilhão de reais. O volume absoluto das despesas financeiras consome uma parcela vital dos ganhos operacionais, atenuando a capacidade da companhia de converter a eficiência das redes de distribuição em margem líquida consolidada para os acionistas. Na quinta sessão, voltamos o foco para as perspectivas de longo prazo, fatores de liquidez e previsibilidade de caixa. Para mitigar o risco regulatório de forma estrutural, a tese de investimento ancora-se no cronograma de renovação das concessões-chave. A companhia assegurou a renovação da concessão em Pernambuco ainda em 2025. O movimento estratégico agora direciona-se para o encaminhamento da extensão contratual da Coelba, Coser e Eletro pelas próximas 3 décadas. Esse alinhamento proporciona um fluxo de caixa regulatório substancialmente alongado e previsível, reforçando a estabilidade do negócio no longo prazo. Contudo, a precificação do ativo sofre uma influência direta de sua nova estrutura societária e da alteração na liquidez de mercado. O encerramento da oferta pública de aquisição pela controladora Iberdrola, que passou a deter 98% do capital social, culminou na retirada da Neoenergia do segmento Novo Mercado. Esta reconfiguração causou uma redução drástica do free float, que é o volume de ações em circulação, e resultou na queda da cobertura formal por parte de analistas independentes, ancorando a precificação a expectativas de um fechamento total de capital. Chegamos à nossa sexta e última sessão, a conclusão fundamentalista e os respectivos avisos legais. A avaliação de resultados consolida a percepção de uma operação setorial defensiva, com avanços claros em eficiência operacional nas redes. No entanto, este núcleo fundamentalmente resiliente encontra forte contrapeso nas restrições geradas por uma alavancagem de 3,57 vezes e pela perda de liquidez no mercado secundário. A reflexão estrutural e analítica que deixamos é a seguinte: até que ponto a excelência na operação das concessões renovadas será suficiente para compensar o custo de capital elevado e a ausência de atratividade comercial de negociação de suas ações? Destacamos que todo o material contido nesta análise possui finalidade estritamente informativa. O conteúdo apresentado não configura recomendação de compra, venda ou retenção de valores mobiliários. Para garantir um acompanhamento contínuo e altamente qualificado do cenário corporativo, a inscrição no canal Você Especialista é fundamental. Obrigada por acompanhar esta análise de resultados.